2, parte 3, funções trigonométricas. Então as funções trigonométricas, né, elas são definidas na circunferência trigonométrica. É uma circunferência que tem 360 graus dividido em 4 quadrantes, cada um tendo 90 graus. Em grau, a gente teria o primeiro quadrante de 0 a 90 graus, segundo quadrante de 90 a 180 graus, terceiro quadrante de 180 graus até 270 graus, quarto quadrante de 270 graus até 360 graus, fechando no mesmo ponto de partida. Outra unidade muito utilizada é o radiano. Então, o radiano, no caso do uso aí do radiano, cada π radiano vale 180 graus. Então, você teria que, contando em radiano, de 0 até π sobre 2 radiano, primeiro quadrante, segundo quadrante de π sobre 2 até π, terceiro quadrante de π até 3π sobre 2 e quarto quadrante de 3π sobre 2 até 2π, fechando o círculo. É muito usual você ter que trocar de uma unidade para outra, né? Então, cada π radiano vale 180 graus. A base da troca é essa, né? Você, a partir daqui, pode estabelecer uma regra de 3 simples, né? Se você quiser trocar o grau, você coloca o x em cima ou embaixo do 180, né? E se você quiser trocar para radiano, né? Quiser descobrir em radiano, seu x vai ficar em cima ou embaixo aqui de um π radiano e você vai colocar outra unidade do outro lado. Em exercício a gente vai ver melhor, mas o que importa é que grau fique um em cima do outro, né? E radiano também. Outra função importante aí, né? A primeira que a gente vai ver é a seno, né? A primeira trigonométrica aí que a gente vai ver. A função seno, ela é dada pela projeção do raio no eixo y, né? Esse segmento vermelho aqui. O raio na circunferência trigonométrica ele vale 1. Então, você projetando aqui como se fosse uma sombra no eixo y, você vai ter o valor do seno. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E ele é negativo no terceiro e no quarto. A projeção ela ficando aqui embaixo, ela fica negativa. Então, isso daqui é uma coisa importante a ser lembrada. O seno, gráfico dele, né? O gráfico dele ele começa aqui no 0, né? Os valores eles atingem aqui um máximo no 1, um mínimo no menos 1 e 0, né? Tanto para 0 grau, para 180 graus e 360 graus. O período dela é 2π, né? Ou 360 graus, então a partir daqui ela se repetiria. Domínio, né? Na função seno você pode entrar com qualquer valor de x que não tem problema, né? Domínio é números reais. Imagem vai de menos 1 a 1. Então o seno, isso daqui é uma coisa muito importante, o valor máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1. Então se você estiver fazendo uma conta, achar seno de x igual a 5, está errado, né? O valor máximo que o seno pode ter é o valor 1, né? E o mínimo menos 1. Então o seno está dentro desse intervalo aqui. Periodicidade já comentei, né? É 360 graus ou 2π radiano, né? Então a partir daqui de 2π ela se repetiria de novo, sobe, depois desce, né? A outra função aí, irmã do seno, é cosseno. Então a função cosseno, a diferença é que você vai projetar o raio não no eixo y, mas no eixo x. Aí esse valor aqui, né, a medida desse segmento aqui, dessa projeção, é o valor do cosseno. Como ele é projetado no eixo x, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, ele é negativo no segundo e terceiro quadrante. Aqui o gráfico da função cosseno, né? Ele lembra da função seno, só que ele é deslocado aí de 90 graus, ele já começa no máximo, né? O domínio também é número real, você pode entrar com qualquer número real na função.
A imagem também varia de menos 1 a 1. Então, assim como o seno, o valor limite aí, teto do cosseno é 1. E o menor valor do cosseno é menos 1. E o período também vale 2π, né? A partir de 2π aqui você repetiria a mesma função. Função tangente. Função tangente vai ser a projeção no eixo y, né, do raio, né? Então você traça uma tangente ao círculo trigonométrico e estende o raio até cortar essa reta tangente aqui. Então você projetando isso daqui, você vai ter a tangente. Então a tangente, né, ela não está limitada ao valor 1 por conta disso, né? A gente vai ver ali na função, né? Conforme você for aumentando esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui de entrada, né? Você vai tendo uma interseção com a tangente cada vez mais longe. E o valor dela vai aumentando cada vez mais. O valor da tangente ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrante. E é negativo no segundo e no quarto. Isso daí é importantíssimo saber. A tangente ela também é dada por valor do seno sobre o valor do cosseno. Então, nos pontos onde o cosseno é 0, a função tangente ela não existe, né? Então, o cosseno ele é zerado em 90 graus e 270 graus, né? E qualquer múltiplo disso. Então, a função tangente ela não vai existir quando o cosseno vale 0, que é aqui e aqui também, né? Então, o domínio você não pode entrar com qualquer valor real nela não. Então, esses valores aqui múltiplos de 90 graus, eles não servem. A imagem ela é real, a função tangente ela não é limitada, né? Ela não é limitada por um determinado valor, né? E o período dela é π, né? A cada 180 graus ela se repete. Cossecante. A função cossecante ela é o inverso do seno e vice-versa, né? Se eu tiver a cossecante, se eu inverter ela, né, colocar ela aí de ponta cabeça, eu obtenho o seno. Para achar ela, né, eu traço aqui, eu tenho meu ângulo, né? Aqui eu tenho meu ângulo. A partir, né, desse ângulo eu traço uma tangente nesse ponto. Aí a projeção disso daqui no eixo y vai ser a cossecante. Ela segue o sinal do seno. Onde o seno é positivo, ela também é. Então ela vai ser positiva aqui no primeiro e no segundo, e ela é negativa no terceiro e no quarto. Graficamente, como a cossecante ela é o inverso do seno, nos lugares aí onde o seno for 0, ela não existe. Então isso daí acontece para 0 grau, para 180 graus e qualquer múltiplo aí que eu tiver deles. Então ela não existe aqui, você não trabalha com ela aqui para 0 grau, para π, que é 180 graus, 360. Você vê que ela não é definida. E a imagem, ela vai ter sempre um valor ou maior que 1 ou menor que 1. Né? Porque ela sempre vai ser projetada acima do eixo, né? Então você olhando aqui, você vai ver que ela sempre vai ser projetada, né, acima da circunferência trigonométrica aqui no eixo. Então o valor mínimo da cossecante é 1, que ela vai ter, né? Então ela tem aí um intervalo, ela vai ali de 1 positivo para cima ou de 1 negativo para baixo, né? Periodicidade, a função ela é periódica, né? O período dela é 2π, também segue ao seno, né? Se o seno é 2π, o período dela também é 2π. Então o menor valor que ela pode ter positivo é 1, né? Em modo. O maior que ela pode ter é infinito. Em valores reais, ela vai de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. A secante, ela já é o inverso do cosseno.
Você repara aqui que você projeta não no eixo Y, mas no eixo X, junto com o cosseno. Você vai reparar aí que ela vai ter sempre também um valor maior do que 1, né? Porque ela é projetada aí depois da circunferência. E ele segue os sinais aí do cosseno, né? Primeiro e quarto quadrante positivo, segundo e terceiro quadrante negativo. Nos ângulos onde o cosseno ele for zero, que é 90 graus, 270 graus, a secante ela não existe. Ela não é definida, né? Então, nesses pontos aqui, você não pode aplicar a secante, porque ela é o inverso do cosseno. A imagem dela, valores menores do que 1 e valores maiores do que 1 em números reais, da mesma forma que a cossecante. O período também é 2π, seguindo a função cosseno, que ela é inversa. Cotangente. A cotangente ela é o inverso da tangente, né? Você procede de forma parecida, né? Traça aqui uma tangente no círculo trigonométrico, estica aqui o raio, né? E aí a projeção no eixo X aqui vai ser a cotangente. Então, procedimento também parecido, né, com a da tangente, só que usa o eixo X em vez do eixo Y. O valor da cotangente, né, também pode ser calculado pelo cosseno sobre o seno. E a cotangente, como ela é inversa da tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, negativa no segundo e no quarto. Então, a cotangente, ela não pode ser calculada onde o seno for zero, né? Porque ela é cosseno dividido pelo seno, então ela não é definida aí em 0 graus, 180 graus, 360 graus, né? A função seno aí ela é anulada, então aí a cotangente ela não vai ser definida nesses pontos. A imagem pode ter qualquer valor real, né? Não tem restrição. E o período é π, que é o mesmo período da função tangente. Relações trigonométricas importantes. Essa aqui é a parte mais importante da aula, pessoal. É a parte que vocês mais vão utilizar. Essa questão do círculo trigonométrico, a gente comentou ali, só para vocês relembrarem mesmo. Mas a parte importante é essa daqui, que é o que vai ser utilizado aí nos exercícios de engenharia. Dificilmente você vai necessitar ali de trabalhar com círculo trigonométrico, né? Mas essas relações aqui são muito importantes. Então a primeira relação importante é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ela é muito importante, né? É uma relação que ela vale para qualquer valor aí de x, né? Então é uma identidade aí trigonométrica muito importante para vocês saberem. Muito utilizada no cálculo, né? No cálculo 1 vai ser bastante utilizado, no 2, no 3, em todos os cálculos, em vários problemas de engenharia. Então essa aqui é uma fórmula muito importante. Outra que pode ser utilizada também no cálculo, secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Então também é uma relação importante e ela não é definida em todo ponto, né? Só nos pontos onde a secante e a tangente elas existem. Cossecante ao quadrado igual a cotangente ao quadrado mais 1, fórmula parecida aí com a de cima. Também só é definida onde a cossecante e a cotangente existem. Secante é o inverso do cosseno. Um é o inverso do outro, né? Se eu quiser calcular secante sabendo o cosseno, é só inverter ali a fração, né? Trocar numerador por denominador, né? E vice-versa. E se eu quiser calcular o cosseno a partir da secante, também mesma coisa. Relação semelhante a gente tem aí para seno e cossecante. É um igual ao outro aí de ponta cabeça, né? Um inverso do outro. E cotangente e tangente
também segue a mesma lógica aí, né? Um inverso do outro. Funções inversas. Função arco-seno é uma função inversa do seno, né? Então, a função arco, ela é uma função ângulo. Quando você está calculando o arco-seno de alguma coisa, você está calculando um ângulo, certo? Então é bom saber isso. Qual o arco-seno de um meio? Né? Um meio, se vocês lembrarem daquela tabelinha lá do ensino fundamental, do ensino médio, vocês podem lembrar aí que seno de 30 graus vale um meio. Então, se eu perguntar qual o arco-seno de um meio? 30 graus. Então, 30 graus é o ângulo, né? Cujo seno vale um meio. Então, essa função arco-seno é uma função usada para calcular ângulos, para achar ângulos, certo? Então, a função arco-seno, né? Então, você trabalha aqui, né, de menos 1 a 1 no domínio, né? E a imagem aí vai ser de π sobre 2 negativo até π sobre 2 positivo. Arco-cosseno também é uma função ângulo a partir do cosseno. Domínio de menos 1 a 1 são os valores de entrada, né? E a imagem aqui, né, eu posso trabalhar aí também de 0 até π. Arco-tangente. Então, domínio, qualquer número real eu posso entrar, né? E a imagem, ela vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, aqui é a função arco-tangente. Arco-cotangente. Domínio real, imagem de 0 até π. Arco-secante. Então, você tem um domínio aqui que é de menos infinito até menos 1, junto com 1 até infinito, que era justamente a imagem da função secante, né? A imagem da função secante, ela vira o domínio da função arco-secante. E a imagem aqui, ela vai de 0 a π sobre 2 e de π sobre 2 até π. Função arco-cossecante. Então ela vai, né, o domínio, né, semelhante, né, ao que aconteceu aí com a arco secante, de menos infinito até menos 1, união com 1 até mais infinito. Domínio aqui de menos π sobre 2 a 0, junto com, aliás, a imagem, né, a imagem de menos π sobre 2 a 0, junto com 0 até π sobre 2.